Gemma vai com Daphne, Bárbara e Ariadna buscar sua bebezinha no hospital em que está internada. As 4 estão muito felizes e ansiosas, pois pensam que finalmente poderão levar a menina para casa. O médico avisa Gemma que, por ter nascido prematuramente, a criança não desenvolveu seus pulmões corretamente, contraiu um grave vírus e não resistiu. Gemma entra em desespero. Lino é julgado e condenado a 120 anos de prisão, de forma que jamais sairá de uma unidade prisional. Todas as vítimas do bandido que ajudaram nas investigações estão presentes no tribunal e comemoram ao ouvir a sentença. Ariadna e Cassandra também sorriem e aplaudem a decisão do juiz, enquanto Lino permanece imóvel e irritado, sem nem imaginar o que terá de passar na prisão. Daphne finalmente toma coragem para se despedir do marido morto. Daphne vai com seus filhos em um belo lugar e garante a Nestor que os filhos sempre o amarão. Daphne joga cinzas para o alto. Clarinha se despede do pai dizendo que o ama muito. Semanas depois, Bárbara, Ariadna e Daphne conversam sobre Gemma, pois estão preocupadas. Gemma se senta à mesa e se culpa pela morte de sua filha. Bárbara a encoraja a seguir em frente em memória de sua bebezinha. Gemma é amparada por todas. Humberto visita a Ariadna e revela que pediu demissão do jornal. Humberto explica a jornalistas que faz um tempo que está construindo um site de informações comprometidos com as causas sociais e convida a Ariadna para trabalhar com ele. Ariadna aceita com a condição de contratar Cassandra também. Os 3 comemoram. Daphne se surpreende ao encontrar Gael na calçada enquanto caminha. Gael diz que voltou por ela, pois ir trabalhar em Miami o fez perceber o que realmente é importante para ele. Gael propõe a Daphne que morem juntos e ela aceita. Os 2 se beijam e trocam juras de amor. Álvaro e Ariadna vão buscar Tadeu, quando a sirene da escola toca e o faz ter uma crise. Ariadna estranha a atitude do filho e comenta que faz um tempo que ele não reage dessa maneira, e achava até que ele tivesse superado. Stefania observa a situação, pede para desligar a sirene e pede para conversar com Ariadna. Stefania explica a Ariadna que o autismo é uma condição que nunca se supera, e por mais que Tadeu melhore bastante, ele sempre será uma criança diferente. Ariadna começa a chorar e Stefania a consola. Álvaro promove um evento para as crianças no jardim de Bárbara, em comemoração ao aniversário de Tadeu. No local, um biólogo que possui o aspecto autista ensina a Tadeu, Clarinha e outras crianças sobre os insetos. Tadeu se diverte quando recebe uma borboleta em sua mão e ao ver voar. O apresentador do evento chama Ariadna e Álvaro para uma demonstração para as crianças com algo que está dentro de uma caixa. Ariadna entra em pânico, alegando que tem medo de insetos. Ariadna fecha os olhos e estende um braço para Álvaro, que abre a caixa, pega um anel de noivado e coloca em sua mão. Todos aplaudem. O arquiteto pede a jornalista em casamento e ela aceita. Todos comemoram. Minutos depois, Bárbara comenta com Álvaro que esteve pensando e decidiu vender a casa e dividir o dinheiro com todos. Álvaro se oferece para comprá-la e propõe fazer um condomínio. Bárbara aceita, mas com a condição de reservar 2 apartamentos, um para Ariadna e outro para Daphne. Álvaro aceita e diz que irá dar mais 2 apartamentos para ela, ressaltando que ela pode alugá-los. No presídio, Lino apresenta um evidente desequilíbrio mental, olhando fixamente para a frente e repetindo seus nomes falsos, esclarecendo que não é ninguém e todos ao mesmo tempo.
A série de reportagens investigativas de Ariadna e Cassandra, que culminaram com a prisão de Lino, ganha enorme repercussão no México. As duas profissionais ganham o tão cobiçado Prêmio Nacional de Jornalismo, ficando muito felizes. A premiação é transmitida em rede nacional na TV mexicana. Toda a família Falcón assiste ao discurso de Ariadna e Cassandra orgulhosos, pois elas estão unidas por uma causa importante, citando a campanha Nenhuma Mais. Após a premiação, Álvaro leva Ariadna para um jantar romântico. Os dois trocam elogios e declarações. Ariadna cita que Álvaro construiu o maior empreendimento comercial da cidade e uma escola para crianças especiais. Ariadna e Álvaro dançam e se beijam. No dia seguinte, Bárbara, Efigênia e Imelda visitam o local onde pretendem montar sua loja. Na escola, Gemma conversa sobre o futuro com Lixa e Érica e sobre as carreiras que podem seguir. Gemma quer ser enfermeira e, se der tempo, cursar pedagogia, para poder entender as crianças com deficiência. Jimmy está de cadeira de rodas e faz uma palestra para seus amigos sobre alcoolismo. Gael está começando a própria empresa de publicidade e já conseguiu alguns clientes. Daphne está para se formar como tradutora e intérprete. Bárbara chega e se oferece para ficar com Clarinha e Santiago para que Gael e Daphne possam sair. Anoitece. Gael e Daphne desfrutam de um jantar à luz de velas e trocam juras de amor. Os dois se beijam e fazem amor. No dia seguinte, toda a família está reunida e Álvaro informa a todos que irá derrubar a casa e construir um condomínio. Bárbara fica entristecida e comenta que é muito difícil desapegar da casa, mas garante que precisam renovar. Gael comunica à família que ele, Daphne, Santiago e Clarinha vão morar em um apartamento que alugaram próximo dali. A Ariadna também conta que ela, Tadeu e Álvaro vão se mudar para uma casa que acabaram de comprar e convida todo mundo para visitá-los. Bárbara diz que ela e Gemma vão viver em um apartamento próximo ao de Ariadna. As quatro vão para a frente da casa e observam uma placa sobre o novo condomínio. Bárbara relembra os bons momentos que viveu ao lado de Joaquim e de seus filhos. Na rua, aparece um bloco formado apenas por mulheres. As quatro decidem se unirem a elas. Mais tarde, Bárbara comunica às meninas que tomou a decisão de ir para Paris. Todas comemoram. No dia seguinte, Daphne, Gael e as crianças se mudam para o apartamento novo. Gemma vai com as amigas ver o resultado do vestibular e fica eufórica, pois as 3 foram aprovadas. Na praça, Ariadna faz uma surpresa para Álvaro. A jornalista tira de dentro de uma caixa uma camisa revelando que o arquiteto vai ser papai. Álvaro pula de alegria e os dois se abraçam. No aeroporto, Bárbara realiza seu sonho de ir conhecer Paris e toma coragem de ir sozinha, amando a experiência. Toda a família se despede. As mulheres Falcón se reúnem após o retorno da viagem. As mulheres refletem sobre o quanto são muito mais fortes do que imaginavam em uma sociedade machista. As 4 encerram a novela, orientando que a sociedade deixe de usar palavras maldosas e machistas para se referir a mulheres que optam por serem solteiras, que foram abandonadas por um namorado ou por um marido, ou por simplesmente sonharem ser sua melhor versão. Elas encerram com a frase: "Mulher, você pode, não está sozinha".